Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse último mês eu andei um pouco sumida daqui por alguns motivos familiares, pessoais, etc. E muitas coisas aconteceram. Eu tava gravando um vlog de releitura de Em Chamas, e aí eu peguei Covid, e depois eu viajei. Também tô no fim do semestre da faculdade. Em breve vou ter que me mudar. Então as coisas em fevereiro foram, e março também, que a gente tá no meio de março, foram meio conturbadas por aqui. E eu tô pensando ainda se eu posto vlog de leitura de Em Chamas, porque, gente, eu tava... Pra começar que eu tava com Covid, então você já imagina o estado que tava. Ultimamente, nesses últimos 2 meses, eu tenho tido uma relação complicada comigo mesma, principalmente. Eu tenho ficado muito ansiosa em relação a me expor nas redes sociais. E isso mais como acho que um problema que vem de dentro de mim, assim, de autoestima. Então eu fiquei muito nervosa, com muitas paranoias em relação à exposição na internet. Eu não tava com vontade, enfim, várias coisas que eu acabei simplesmente deixando, sabe? Mas nos últimos tempos eu acredito que eu tenha estado melhor. Então volto aqui, gente, depois de um mês. Nossa, juro que passou um gavião ali. Não, acho que não. Meu Deus! Ou é um urubu? Vim aqui pra falar das leituras de fevereiro, porque sim, apesar de ter sido um mês estranho, corrido, Chernobyl, etc. Eu continuei lendo, assim, apesar de tudo, eu consegui fazer boas leituras que eu tô bem ansiosa pra falar com vocês. E sim, estou postando no meio de março, mas é porque principalmente eu não quero deixar o canal aqui desorganizado ou desatualizado, pelo menos em relação às minhas leituras do mês. Então, mesmo que eu não tiver uma frequência muito grande, eu vou vir aqui pra falar de todos os livros que eu li no mês. Isso é o que eu vou estar podendo fazer por agora. Mas, assim, outros vídeos eu não posso garantir pra vocês que vão continuar com a mesma frequência que antes. Vamos ver como que vai indo isso. A minha primeira leitura de fevereiro foi a releitura de Em Chamas, segundo volume da trilogia dos Jogos Vorazes, que vocês sabem que eu tô relendo os meus livros favoritos esse ano. Foi muito gostosa essa releitura. Uma pena porque eu comecei a ler e logo depois que eu comecei a ler eu peguei Covid. E aí eu fiquei alguns dias, né, quase 2 semanas, assim, bem doentinha. Mas esse livro foi meu companheiro nas horas que eu precisei e foi muito gostoso ler ele. Nesse livro a gente vê a continuação aí dos Jogos Vorazes, o que acontece depois que os jogos acabam, e a nossa protagonista Katniss acaba percebendo que os jogos realmente nunca acabam. E ainda mais com ela, que basicamente desafiou a autoridade da capital pra salvar tanto a ela quanto ao companheiro de arena dela, Pita. Então a gente vê que tudo nesse livro tá, assim, amplificado. Todos os perigos, a tensão, o drama. É tudo muito mais intenso, sabe? E isso é muito bom de se ler. É um livro que tem um peso dramático ainda maior que Jogos Vorazes. Uma tensão muito grande sendo formada por questões pessoais da Katniss, mas também pela questão de que agora a vida dela não significa só mais uma simples vida, mas sim ela meio que representa o símbolo de uma revolução, e a gente vê ela tentando entender isso e também tentando entender como que revoluções se formam, né? Isso é precioso e perfeito nesse livro, então cria-se essa tensão até que o ápice disso acontece quando ela e o Pita têm que voltar à arena para o massacre quartenário. Então esse livro é um estouro de bom e de maravilhoso. A gente tem momentos incríveis, emocionantes, cenas icônicas, personagens icônicos como Johanna Mason e Finnick, e, enfim, coisas muito gostosas que eu não lembrava de ter lido. Por exemplo, Pita e Katniss assistindo ao massacre quartenário que o Haymitch venceu, né, quando ele jogou os jogos, e aí tem toda uma descrição de como foi os jogos do Haymitch, e isso foi super legal. Eu até lembrei daquele filme meio fan-made que tem dos jogos do Haymitch aqui no YouTube, gente. Eu não sei se eu vou colocar o link aqui pra vocês verem. Enfim, foi uma leitura 5 estrelas, mas eu acabei não favoritando. Não sei se é porque eu estava num momento meio complicado, mas acho que eu me emocionei, assim, e fiquei mais, assim, mais um surto, assim, de fangirl com a releitura de Jogos Vorazes. E aí, Em Chamas, eu acabei que eu tava, tipo, com Covid, e aí, não sei, aquelas. Meu estado de saúde mental influencia se eu vou favoritar uma leitura? Talvez, porque eu favorito leituras baseado na minha experiência, né, não apenas no livro, então... Mas eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha surtado muito lendo Em Chamas, e eu acho que eu esperava que fosse a mesma coisa, mas meio que não foi. Eu meio que surtei muito mais lendo Jogos Vorazes em si, porque eu pensei, meu Deus, isso aqui é genial.
Então, foi isso. Bom, depois que eu terminei de reler Em Chamas, eu comecei a ler Bad Prince, da Zoe Ekes, que é um livro independente nacional que está disponível no Kindle Unlimited. Eu nem sei por onde começar, gente. Então, assim, acima de tudo, este é um livro para maiores de 18 anos, é um romance adulto, é um bully romance, ou seja, aqui a gente vê o extremo do enemies to lovers, né, do haters to lovers. Personagens que se maltratam, que fazem bullying um com o outro, que se machucam, que realmente se odeiam. A autora deixa muito claro no começo do livro quais são os conteúdos sensíveis que o livro vai abordar, os prováveis gatilhos que pode ter nas pessoas, e que esse não é um livro sobre um relacionamento saudável, que é um bully romance. Então você tem que, quando você pega para ler um livro desse, você tem que ter muita consciência do que você vai estar lendo. E responsabilidade também. Porque só assim você vai poder se divertir e aproveitar o livro da maneira apropriada. Eu tava muito curiosa, porque esse é o primeiro bully romance que eu leio, né? Esse gênero específico que eu já descrevi pra vocês. E eu gostei bastante. Nesse livro a gente vê a história da Scarlett. É uma garota, assim, com um passado bem triste. Todo mundo tem um passado triste, principalmente os protagonistas, tá? O passado deles é assim. E ela aí tem um namorado muito fofo que chama Isaac e tá tudo perfeito, assim, mais ou menos. Na verdade, não perfeito, a gente sabe que tem coisas muito erradas, mas não acontecendo por causa da cabeça dela e porque ela não tá bem. Mas basicamente tudo piora quando o Conrad Prince, que é o irmão do Isaac, volta pra faculdade. Se eu não me engano, o livro se passa na Inglaterra e tem toda uma coisa assim de faculdade, aquela coisa bem gótica, sombria, assim. Esse livro tem bem essa pegada. E aí, quando ele volta, ele promete fazer a vida dela um inferno. E a gente vai descobrindo ao longo do livro o porquê que eles ficam nessa coisa de gato e rato tão forte. E aí a Scarlett vai ter que lidar com isso, lidar com o retorno dele, com os sentimentos dela e com várias coisas que estão acontecendo também. Os dois irmãos Prince, eles são filhos do reitor, e a Scarlett é meio que uma agregada da família deles, então a gente sabe que vai ter todo um passado ali muito complicado, doloroso, muito sofrimento, muitas passagens fortes, assim. O que eu gostei muito desse livro foi a escrita. O fato de que a Zoe, ela intercalou os capítulos entre o passado e o presente. Isso foi precioso demais. Eu achei super bem escrito. Muito doloroso. Eu realmente conseguia sentir a agonia da Scarlett. Isso, assim... E também os capítulos alternam entre o ponto de vista tanto do Conrad quanto da Scarlett, tanto no passado quanto no presente. Enfim, a gente vai vendo que vai dar tudo errado. E esse é um baita de um livro. Ele tem mais ou menos 800 páginas. Eu li ele pelo Kindle Unlimited e eu dei 4 estrelas. Eu fiquei muito perto de dar 5 estrelas, mas acabei não dando, porque eu não curti tanto o final. Algumas coisas no final eu achei que não fizeram jus ao resto do livro todo, sabe? Mas eu adorei muito e tô ansiosa pra ler outros livros da Zoe Ekes. Apesar dela comentar que esse é um dos mais leves dela, porque ela escreve bastante dark romance, que aí é outro gênero que é ainda mais pesado. Então, eu sinto que esse é um livro que alcançou um outro público e que foi um bom livro pra começar a ler esse gênero, a adentrar mais nesses gêneros de bully e de dark romance. Eu gostei bastante de Bad Prince, gostei muito da estética toda, da divulgação da Zoe. Inclusive foi isso que me chamou muito a atenção. A capa é muito linda, a diagramação do e-book maravilhosa. Cada início de capítulo tem músicas que pessoalmente são músicas que eu gosto muito, então pegou muito assim, sabe? Enfim, eu adorei o livro. Bom, a minha terceira leitura foi... Eu tô muito eclética esse mês, tá, gente? Foi A Vegetariana, da escritora sul-coreana Han Kang. Bom, vamos lá. A Adriele já tinha me falado desse livro e eu acabei lendo ele pra fazer um trabalho da faculdade sobre feminismo. Assim, vocês estão vendo, né, que eu fui de bully romance pra livro que fala sobre feminismo. Esse livro não fala sobre feminismo, mas eu fiz uma conexão entre ele e uma teoria feminista. Mas o que eu estou querendo dizer vocês viram que eu fui, né, de 100 a 0, de 0 a 100 muito rápido esse mês. Esse é um dos livros mais icônicos da literatura contemporânea sul-coreana. É um romance-novela, se eu não me engano. Ele é dividido em 3 partes, que são meio que 3 noveletas, assim. E ele forma um romance com um pouco mais de 200 páginas. Se eu não me engano, nem isso. Vamos lá, eu li ele em um dia, porque ele é uma coisa muito... que te pega e te leva pra uma jornada, assim, sensorial e existencialista também, que é uma coisa, assim, de maluco, sério, muito bom. Basicamente, o que acontece? No começo desse livro, a gente vê a protagonista, Young-hee,
ela tem um sonho muito sangrento e esquisito e ela acorda e decide que ela não quer mais consumir carne e nem outros produtos de origem animal. E isso faz com que haja uma série de consequências violentas na vida dela, por parte do marido dela, por parte da família. E, enfim, você vê isso se desenrolando e eu acredito que se eu falar muito mais sobre o plot, vou estragar a experiência de leitura que alguns de vocês possam querer ter. Acima de tudo, o que a gente vê nesse livro é como essa estrutura patriarcal, assim, acaba apagando as mulheres das suas relações mais importantes, que são as familiares, as relações amorosas, como essas mulheres são apagadas e como que o corpo delas não é delas e a escolha delas do que fazer em relação ao corpo delas também não é delas, principalmente. A primeira parte do livro é narrada pelo marido da Young-hae, a segunda pelo cunhado e a terceira pela irmã. E a gente também percebe esse fato de que a própria Young-hae não narrar um livro que fala sobre ela, principalmente, é uma metáfora perfeita para esse apagamento que eu tô falando com vocês. E a gente percebe nessas histórias, assim, como que nessas primeiras duas partes que o marido e o cunhado dela narram, como que a história dela é muito mais sobre eles e não sobre ela. Como que na terceira parte, pelo ponto de vista da irmã da Young-hae, isso muda um pouco e a gente tem uma coisa mais profunda. Simplesmente muito bom esse livro, ele me serviu perfeitamente pro trabalho. E eu também fiquei muito impactada por essa história. Maravilhoso, e pra quem se interessa por esses temas e também por uma narrativa mais existencialista, surrealista, mais fantasiosa nesse sentido, não de fantasia, mas uma coisa meio viajada no sentido de uma narrativa cotidiana mesmo. Simplesmente maravilhoso. E pra finalizar o mês, eu li The Love Hypothesis, da Hailey Hazelwood. Um romance hypado aí no BookTok, em todas as redes sociais, ano passado. Com aquela capa que todo mundo adorou. O que acontece nesse livro que todo mundo ama? A Olive, ela tá fazendo o programa de PhD aí na universidade, que ela é uma bióloga e ela faz aí essa pesquisa sobre diagnóstico de câncer pancreático. E, enfim, eu gostei muito dessa pegada acadêmica que tem o livro, porque eu estou no ambiente acadêmico e deu pra se identificar com muitas questões que eu já vou falar agora. Ela tem uma melhor amiga que ela gosta muito, e essa melhor amiga meio que gosta do ex-namorado dela. Só que ela não gosta, ela nunca nem chegou a gostar direito do ex-namorado dela. Então ela quer que os dois fiquem juntos, só que a amiga dela não acha que ela tenha superado. Enfim, o que poderia ter sido resolvido com um simples diálogo sincero virou, na verdade, um surto completo. Ela acaba do nada beijando um cara no corredor quando a amiga dela tá vendo, só pra a amiga dela achar que ela tá namorando outro cara, e esse cara acaba sendo o Dr. Adam Carlson, tipo, um dos caras mais fodões aí do departamento de biologia. E mais assustador também, porque ele tem essa coisa de que ele é super, tipo, durão com os alunos dele, super antipático. E aí temos uma história de fake dating. Eles vão fingir que estão namorando, porque ela precisa, pra amiga dela, se resolver lá com o outro, e porque ele também precisa pelas questões lá dele, que não vou entrar em detalhes. Só que aí vocês já sabem, né, o que vai acontecer, né, meus amores, o resto é história. Old. A gente tem aqui vários tropes, várias situações clichês, assim, que a gente adora em filmes de comédia romântica, por exemplo. Esse é um filme que daria uma ótima comédia romântica. Netflix, por favor, providencie isso agora. E o que é interessante dizer também que esse livro foi... Primeiramente, era uma fanfic Halo, né, de Rey e Kylo Ren de Star Wars. Tanto que na capa... A capa pela Liv Saar é aquele estilo de desenho que ela faz de Halo, que é basicamente o Adam Driver e a atriz que faz a Rey em Star Wars. Eu gostei bastante do livro, foi muito divertido. As cenas de romance, sabe, deu um friozinho na barriga, foi muito gostoso de ler. Esse livro também aborda a questão do assédio no local de trabalho, o que é muito tenso e que me deixou muito engasgada, assim. Esse tipo de situação é incrivelmente difícil da gente ler, presenciar e não tenho nem palavras pra como é passar por alguma coisa parecida quando você tá na escola, ou na universidade, ou no ambiente de trabalho, quando uma figura masculina, que é uma autoridade, assedia você. Não tenho palavras pra como é isso. Eu fiquei muito sentida, eu já passei por isso no ambiente escolar. Horrível, e eu achei que esse livro tratou desse tema com muita responsabilidade. Eu dei 4 estrelas pro livro, e o motivo disso foi que eu fiquei bastante irritada com a Olive no começo do livro.
Eu acho que ela não parece uma adulta que tá no programa de PhD, ela parece muito uma adolescente do ensino médio. Basicamente é isso. Esse é um livro de romance adulto, mas pra mim essa protagonista tem muita personalidade de uma protagonista de um livro jovem adulto, o que pra mim não encaixou bem e achei que não ficou legal isso aí, pelo menos no começo do livro. Então, não gostei. Não é que eu não tenha gostado da Olive como protagonista, mas é mais ou menos isso. Não completamente, mas em parte por causa disso que eu acabei de falar, que eu achei que os comportamentos dela são muito de uma adolescente, não de uma mulher adulta no ambiente acadêmico, enfim. Era só isso mesmo. Bom, gente, essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei, comenta aqui embaixo qual foi a sua leitura favorita de fevereiro. Me perdoem por ter sumido, mas é o que eu disse pra vocês, eu não posso prometer a mesma frequência no momento. Mas eu vou tentar, pelo menos, continuar trazendo aqui as minhas leituras do mês. Quem sabe alguns vlogs, quando eu puder. Muito obrigada pelas mensagens de carinho no Instagram. Vocês são incríveis. Um grande beijo e até a próxima.